Queridos, bom dia, que bom que você está aqui, a nossa casa, a velha casa, Igreja Central de São Paulo. Hoje o pastor Andrei não está conosco, nós estamos em um projeto chamado Caravana da Esperança, e o pastor Andrei está na igreja do Cambuci, pregando nessa igreja. Ao longo do dia visitaremos outras igrejas. Eu quero começar com uma pergunta. Minha pergunta é: você costuma ter conflitos com Deus? Você já se decepcionou com Deus? O que você faz quando Deus não faz o que você acha que Ele deveria ter feito? Em algum momento das nossas vidas, nós vivemos algumas situações e nos perguntamos: Deus está fazendo? Deus está atento? Deus porventura se importa com o que eu estou vivendo aqui? Eu conversava com uma jovem algum tempo atrás, e ela, em dor, em lágrimas, perguntava: se Deus está vendo a minha situação, se Deus está vendo a minha dor, por que Ele não faz nada? Se Ele pode fazer e se Ele tem poder para fazer, por que Ele não age? Em algum momento você já se perguntou: se Deus está fazendo, por que está fazendo desta forma? Porque todo mundo diz que Deus tem um propósito. A gente encerra algumas discussões, a gente encerra a conversa com uma pessoa em dor dizendo: Deus tem um propósito. E essa pessoa talvez olha para a situação dela e diz: mas espera aí, eu não consigo enxergar beleza nesse propósito, eu não consigo enxergar um motivo plausível, um motivo justo para esse propósito. Quando isso acontece, nós enfrentamos o que eu chamo de expectativa frustrada. João capítulo 21, por exemplo, nos diz que os discípulos pescaram a noite toda. Eles entenderam que agora a vida deveria continuar, uma vez que a vida de Jesus se foi. Vamos pescar. Pescaram a noite toda, e naquela manhã Jesus os encontrou frustrados, expectativas frustradas, decepções. Há um outro texto na Bíblia, 1 Reis 19, Elias se encontra em uma situação onde ele também está frustrado. As suas expectativas de que Deus agisse, de que Deus fizesse algo grandioso, e Deus de fato fez, mas Elias esperava mais, esperava proteção, segurança, e ele não teve. Jezabel queria matá-lo, Elias está ali na caverna, frustrado. Expectativas frustradas. O que você faz quando Deus não faz o que você acha que Ele deveria ter feito? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, verso 3: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, verso 7, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Verso 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 16,
Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O texto menciona e trata sobre João Batista. Quem era João Batista? João Batista a gente conhece como o precursor de Jesus. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias tem um significado. Toda palavra terminada em Iá faz uma referência a Deus. Isaías, Malaquias, Jeremias, Zacarias. O verbo zahar significa lembrar. Então Zacarias, o nome Zacarias significa Deus se lembra. Zacarias era casado com Isabel. Isabel vem do hebraico Elishiba. El também faz uma referência a Deus. E o nome de Isabel significa juramento de Deus. Deus faz o seu juramento. Então perceba que Zacarias, o significado de Zacarias e o significado de Isabel formam uma frase. A frase é: Deus se lembra do seu juramento. Por que isso é importante? Porque Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. De Malaquias até João Batista nós temos 400 anos de silêncio. Nenhuma visão, nenhuma profecia, nenhum sonho, nenhum há de Deus. E se perguntavam naquele tempo: as promessas de Deus vão se cumprir? Aquilo que Deus profetizou a respeito do Messias, a respeito da glória de Israel, a respeito do que Isaías, Jeremias profetizaram, isso vai se cumprir? João Batista nasce de Zacarias e de Isabel para dizer que sim, o reino de Deus vai se cumprir. Deus cumpre, Deus é fiel aos seus juramentos. Nasce João Batista. E João Batista nasce com uma missão muito peculiar. João Batista cresce consciente de quem ele era, consciente de qual seria a sua missão. E ao longo da vida, ele pauta as suas escolhas baseadas nessa missão. João Batista não se preocupava muito com o seu vestuário, não se preocupava muito, ele não tinha casa, ele morava no deserto. Também não se preocupava com a sua própria alimentação, ele comia uma dieta muito básica, muito simples. Alguns vão dizer: nossa, muito radical. Outros vão dizer: é isso mesmo, tem que ser assim. Mas João Batista não se importava nem com a sua, nem com a minha opinião. Ele se importava em manter diante dele a missão a qual ele foi chamado para fazer. João Batista tinha uma personalidade combativa. Alguns vão achar ruim, outros vão achar tudo bem, mas era a personalidade dele, e Deus usou em sua personalidade. Deus usava a despeito de sua personalidade. O próprio Jesus disse que João Batista foi o maior entre os homens, mas ele era pecador como eu e você, e tinha uma personalidade combativa. E essa personalidade combativa o levou à prisão, porque na cabeça dele, ele tinha plena consciência de que ele deveria denunciar o pecado, e denunciou o pecado de Herodes, o rei. Ele não tinha problema se a pessoa tinha status ou poder ou posição, ele denunciava sem nenhum problema, sem papas na língua. E Herodes, que havia tomado a sua cunhada Herodias, mulher do seu irmão, tomou como esposa, João Batista fez questão de denunciar este pecado. Agora ele está preso na prisão de Maremonte, próximo ao Mar Morto. E na prisão ele tinha muito tempo livre para pensar na sua vida, para pensar no seu histórico, para pensar nas promessas que Deus fez, na sua missão. E João Batista começa a pestanejar em relação ao que ele pensava de Jesus. Você sabe que Jesus era primo de João Batista, e você sabe que João Batista, em dado momento, olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então as convicções de João Batista a respeito de Jesus eram inabaláveis, mas algum tempo na prisão, as suas convicções começam a ruir. Ele então chama 2 dos seus discípulos e diz para eles: vá até Jesus e pergunte para ele: o Senhor é mesmo
O Senhor é mesmo aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar por outra pessoa? E como Jesus responde? Como nós respondemos? Quando Deus não faz o que eu acho que Ele deveria ter feito, quando Deus não corresponde às minhas expectativas, quando Deus não faz o que eu acho que Ele deveria ter feito, como lidar com isso? Versículo 4, capítulo 11, versículo 4, veja como Jesus responde. Jesus respondeu e disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Você leu comigo, você entendeu o texto. Como é que Jesus responde para os discípulos de João Batista? João Batista está frustrado na prisão. Um tempo passou e Jesus nada fez. Inclusive, essa profecia de Jesus que ele menciona aqui, falta uma parte dela. A parte que está faltando é: ele libertaria os oprimidos, os encarcerados. E Jesus retira essa parte da profecia que ele cita, até para não dar uma expectativa para João Batista. Como é que Jesus responde? Jesus não responde com explicações, Jesus responde com aquilo que ele estava fazendo. Vamos voltar para o Antigo Testamento, livro de Jó. Jó faz vários questionamentos para Jesus, para Deus. E como Deus responde para Jó? 70 perguntas. Todas as perguntas que Deus faz para Jó diziam respeito ao que Deus havia feito. Boa parte delas relacionada aos atos criativos de Deus. Ou seja, Jó está o tempo todo perguntando por que ele está passando por aquilo, por que ele tem que enfrentar aquela situação, sendo ele, aos olhos dele, justo. Por que estou passando por isso? Seria muito simples, seria muito fácil se Deus dissesse: Jó, você está passando por isso, porque há um teste feito com você. No universo, Satanás está peneirando você. Satanás pediu para peneirar a sua vida. Então fique um pouco mais calmo, fique um pouco mais tranquilo, aguente um pouco mais o forno da aflição. Deus não faz isso. Deus não explica para Jó o que ele estava vivendo. Deus não explica para João Batista o que ele poderia fazer. Jesus responde para João Batista com aquilo que ele estava fazendo. Nós, como seres humanos, queridos, temos a tendência de sempre olharmos para o copo meio vazio. Por exemplo, se eu colocar um quarto de água neste copo aqui, ele estará quase vazio ou quase cheio? Um quarto de água, quase vazio ou quase cheio? Depende do ponto de vista. Para o meu filho que tem 3 anos, um quarto de água é suficiente, está cheio. Mas para mim, que tenho 35, estaria vazio. Nós temos a tendência de ver aquilo que falta, nós temos a tendência de ver aquilo que está ausente, e ficamos presos ao que Deus poderia fazer, e não notamos o que Ele já fez. Eu tinha um professor na faculdade, a quem admiro muito, em que ele precisou sepultar a sua filha aos 17 anos, e me marcou as palavras que ele trouxe no sepultamento da filha. Ele disse: não vou questionar a Deus, porque Deus permitiu que ela viesse a falecer, mas vou agradecer, porque passei 17 anos da minha vida tendo a presença dela comigo. Queridos, o silêncio de Deus não pode apagar o poder daquilo que Ele já fez. Encha-se de fé com aquilo que Ele fez na sua vida, e não espere o que Ele pode fazer. Ele fará de alguma forma, eu não sei como, mas encha-se de fé na certeza daquilo que Ele fez, pode fazer muito mais. Então, como é que Jesus responde para João Batista? Como lidar com as frustrações, com as expectativas frustradas?
olhe para o que Deus já fez e não se prenda naquilo que Ele não fez. Olhe para o que Deus já fez e não se prenda naquilo que Ele ainda não fez. Segundo, verso 6: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa palavra tropeço vem do verbo escandalizar. O verbo em grego é conhecido, escandalizo, que vem o verbo em português escandalizar. Esse mesmo verbo foi usado para descrever a reação dos discípulos quando eles se viram acuados, quando Jesus foi preso pelos soldados romanos. A expectativa dos discípulos era que Jesus agisse, que Jesus fizesse alguma coisa e impedisse que os soldados o prendessem. Mas Jesus não fez. Então Pedro, tomando a espada do servo Malco, corta a orelha dele. E Jesus não agiu. E o texto diz que eles se escandalizaram. E o texto diz que ao se escandalizar, eles fugiram. Cada um de nós, quando nos ofendemos com alguém, temos a tendência de nos afastarmos. Esse microfone aqui está me pregando uma peça hoje. Um dos piores sentimentos que o ser humano tem é a indiferença. Quando alguém te odeia, você consegue conviver com isso. Mas quando alguém é indiferente com você, quando alguém faz questão de mostrar que você não existe, não é importante, isso é terrível, isso é doloroso. Às vezes a gente briga lá em casa, eu e minha esposa, e eu queria que ela ficasse muito brava, me xingasse, me batesse. Mas quando ela fica indiferente, isso dói, sem palavras. A indiferença, ela é muito ruim. E ao nos escandalizarmos com Deus, ao esperar que Ele haja e Ele não agiu, a gente se distancia. Por exemplo, imagine que você começou um hábito novo. Você entendeu que deveria fazer mais atividade física, que deveria comer melhor, que deveria orar mais. Você começou um hábito novo, qualquer hábito. E você espera naturalmente que a partir daquele hábito você colha alguns benefícios com aquilo. E é muito comum também, como seres humanos, que nós esperemos de Deus esses benefícios. E a nossa vida começa a transcorrer e nada acontece, nenhum efeito positivo. Pelo contrário, algumas coisas começam a acontecer que nos desagradam. A primeira coisa a fazermos é deixarmos de nos sacrificarmos para aquilo que nos propomos a fazer. Porque a gente esperava algum benefício, e a gente age com indiferença com Deus. Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sim, ao nos ofendermos com Deus, nós vamos ter a tendência de sermos indiferentes, de não querer orar mais, de não querer ler mais a Bíblia. Mas Jesus está dizendo: aquilo que é natural em você, faça um movimento contrário. Aquilo que está sendo uma tendência para você, para a sua vida, que isso seja um impulso para buscar em mim a ajuda que você precisa, porque só eu posso lhe dar e posso ajudar você a ressignificar o que você está vivendo. A sua tendência será cair para longe, mas por favor, caia para perto, caia no chão, porque o chão é onde nós encontramos a graça de Deus quando estamos ajoelhados. E é no chão, ajoelhados, que nós encontramos esse conforto de Deus para lidar com o que nós estamos enfrentando. Jesus disse: olhe para o que Deus está fazendo, não para o que Ele ainda vai fazer, e caia para perto, que isso seja um impulso para estar comigo, e não se afaste. Com muita tristeza, aos 13 anos, eu tinha uma professora muito especial, e ela pediu oração para a igreja, nos grupos de oração. Naquela época não tinha WhatsApp, mas pelas mensagens, pela sua mãe, que estava muito doente. Mas a sua mãe veio a falecer. A igreja orou, jejuou, pediu. Deus poderia sim ter intervido.
Deus poderia ter operado um milagre, o porquê Ele não fez, eu não sei, não cabe a mim entender. Mas com muita angústia, eu e os meus amigos da classe dos adolescentes, vimos aquela que era uma referência para nós, abandonar completamente os caminhos de Deus, porque ela se decepcionou, que Deus não ouviu a sua oração. Mas será mesmo que Deus não ouviu? Será mesmo que Deus não atendeu? Eu não sei. Há muitas perguntas que eu não tenho, muitas respostas que eu não tenho, e há muitas perguntas que eu faço, que não consigo encontrar uma solução plausível para elas. Mas eu posso confiar no Deus que tem todas as respostas. Por fim, versículo 16 é dito: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus está dizendo, comparando a geração dele com a seguinte ilustração: há pessoas que esperam que Deus dance conforme a música. Ele usa a ilustração de meninos que tocam uma música e esperam que as pessoas que estão ouvindo esta música se alegrem. Ou meninos que estão em um velório e tocam uma música triste e esperam que as pessoas que estão neste velório ouçam e pranteiam. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que as pessoas escrevem um script e esperam que Deus caminhe nessas linhas. Ele está dizendo que as pessoas compõem uma música e esperam que Deus haja, dance, cante conforme esta música. Mas Deus não pode se encaixar em nossas convenções. Você já percebeu que a gente consegue compreender muito a respeito de Deus nas histórias da Bíblia? E a partir de uma história, eu digo: Deus age dessa forma. Mas eu comecei a questionar isso, porque Deus não se limita a uma única forma de atuar. Por exemplo, você sabe que a mulher de Tecoa falou para Davi: Davi, Deus não tira a vida, pelo contrário, Ele encontra maneiras de trazer o banido de volta, de trazer aquele que está longe para perto. Mas no capítulo anterior, o próprio Deus disse que tiraria a vida do filho de Davi, aquele com Batseba. Então você percebe que sim, Deus age em alguns momentos dessa maneira, mas em outros Ele escolhe agir de outro jeito, e eu não consigo encaixar Deus nas minhas convenções. Deixa eu te contar uma história. Quando eu estava na faculdade, isso foi em 2012, eu vendia livros nas férias para pagar a minha faculdade. Fui para uma cidade muito promissora, no estado de Santa Catarina, um estado que eu adoro, não sei se alguém aqui é de lá. Uma cidade muito promissora. 4 semanas depois, eu não havia conseguido vender o que eu precisava para pagar a minha dívida e para conseguir o próximo semestre. Estava frustrado, com a expectativa frustrada, decepcionado. Conversei com o meu líder e ele me falou sobre resiliência e me deu uma nova cidade, uma cidade bem distante, pequenininha, 3.000 habitantes, e com um nome diferente, chamado Braço do Trombudo. Entrei naquela cidade e falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Mas tá bom, devo ser resiliente. Gente, aquela cidade parecia que eu estava no céu, porque Deus me abençoava todos os dias. Tudo que eu precisava, Deus atendia. E em 2 semanas, eu consegui tudo que eu precisava para pagar a minha dívida e para o semestre seguinte. Louvado seja Deus. No entanto, aquilo gravou em minha mente uma ideia: quando a coisa estiver ruim, Deus vai pôr a mão, vai mexer as coisas, as peças, as situações, as circunstâncias, e eu vou mudar e a coisa vai melhorar. Fui para a campanha seguinte, tá vendo? A campanha de julho, agora a campanha de janeiro. Estava numa excelente cidade, uma cidade que inclusive me traz muitas saudades,
A cidade se chama Saudades, em Santa Catarina. 4 semanas, estava indo bem, mas eu queria ir melhor. Então, na minha cabeça eu pensei, para que eu vá melhor, eu preciso mudar de cidade, porque lá na campanha anterior, Deus agiu assim, então Ele pode agir dessa maneira. Então eu comecei a forçar a situação, comecei a ver defeito onde não tinha, comecei a falar coisas que não eram reais. Para quê? Para que o meu líder me mudasse de cidade. E ele fez isso, a contragosto, mas fez. Eu e meu irmão então fomos comportar agora numa nova cidade. Foi terrível, terrível a experiência que vivemos. E eu disse, quando nós mudarmos, nós vamos ter uma bênção, vamos para uma outra cidade. E começamos de novo, manipular todas as situações para que mudássemos de cidade. Mudamos mais uma vez, para uma cidade bem distante, divisa com o Rio Grande do Sul. E ali eu vivi uma das piores semanas da minha vida naquele trabalho. Sem que ele soubesse, o nosso líder, voltamos para Saudades. E em 2 semanas a gente conseguiu o que nós precisávamos, porque era ali que estava a bênção. Nas férias anteriores, eu imaginava que Deus tinha que fazer dessa forma, mas nas férias seguintes, Deus fez de um outro jeito. E quando eu coloquei a mão e tentei manipular as coisas, eu atrasei inclusive o meu casamento, porque eu cheguei um pouco mais tarde, tive que adiar o meu casamento, e pessoas que vieram de outros estados vieram na data errada. Eu pensei, por que eu fui colocar a mão nisso? Mas Deus não se limita a uma única forma de agir. Deus tem 1001 maneiras de atuar. Deus não se encaixa nas nossas convenções. Eles olhavam para João Batista e diziam, porque ele tem esse estilo de vida austero, tem demônio. Olhavam para Jesus, é comedor é glutão, é bebedor de vinho, e diziam que Jesus não era o que eles esperavam que fosse. Deus não se encaixa nas nossas convenções. Deus tem caminhos melhores que os nossos. Deus tem pensamentos mais altos que os nossos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nossos caminhos são limitados, mas os de Deus são infinitamente maiores. Deus vê a grande cena, o quadro inteiro, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Há uma história, alguns de vocês já ouviram, outros não, mas é a história de um velho senhor que tinha um cavalo branco, um lindo cavalo branco, um valioso cavalo branco. Todas as manhãs ele acordava e o seu cavalo branco estava na baia, e os seus vizinhos diziam para ele, venda o seu cavalo branco e o senhor deixará de ser pobre, esse cavalo é muito valioso. Ele dizia, não posso, esse cavalo branco faz parte da minha família, não posso vendê-lo. Um dia ele acordou e não viu o cavalo branco na baia. Os seus vizinhos disseram, está vendo? Nós avisamos você, se você tivesse nos ouvido, não estaria mais pobre do que já é, sem o seu cavalo branco. Ele então respondeu, não digam que eu sou um homem amaldiçoado, digam apenas que o cavalo não está na baia. Passado alguns dias, o cavalo voltou, mas o cavalo voltou com 12 outros cavalos. E os vizinhos disseram, o senhor é um homem abençoado, nós estávamos errados, o senhor estava certo. E ele disse, não digam que sou um homem abençoado, digam apenas que agora eu tenho 13 cavalos. Nós conhecemos apenas um fragmento da história. O filho daquele homem, o único filho, foi levar os cavalos para domar. E num desses galopes, ele acabou caindo e quebrou as 2 pernas. Os vizinhos disseram, o senhor é um homem amaldiçoado, seu filho saiu para domar e agora o seu filho está com as 2 pernas quebradas. Não digam que eu sou um homem amaldiçoado, digam apenas que o meu filho quebrou as 2 pernas. Passado algum tempo, aquela cidade, aquele país, aquele vilarejo entrou em guerra, e todos os jovens da idade do filho dele foram convocados para a guerra.
Adivinha quem não foi convocado? O filho. E os vizinhos disseram: o Senhor é um homem abençoado. Nós estávamos errados e o Senhor estava certo. Então ele disse: não digam que eu sou um homem abençoado, digam apenas que meu filho não foi convocado para a guerra. Nós conhecemos apenas um fragmento da história. Às vezes nós estamos tão concentrados nesse pequeno fragmento da nossa história que nos angustiamos, que nos desesperamos, que lançamos indiferença para com Deus. Mas Deus vê o quadro completo, Deus vê toda a história, não fragmentos dela. Nós podemos confiar, porque os caminhos dele não são apenas diferentes, são extraordinários, são melhores, mais altos, e nós podemos confiar nele. Como lidarmos com as expectativas frustradas? Primeiro, concentre-se no que Deus já fez e não no que Ele ainda pode fazer ou no que Ele não fez. Segundo, os caminhos dele são melhores, mais altos do que os nossos. E terceiro, não se afaste e você será abençoado. Nosso desafio, em vez de esperar que Deus se adapte às nossas expectativas, que possamos nós nos abrirmos para os planos que Ele tem, e assim seremos bem-aventurados. Que Deus te abençoe. Por que o Senhor não agiu, não restabeleceu? Essas são algumas das questões que invadem o nosso coração. A gente não consegue entender exatamente como o Senhor atua, que às vezes parece que faz de um jeito, mas depois muda completamente. É bem verdade que às vezes nós nos sentimos confusos em tentar entender o Senhor. A gente sabe que o Senhor não cabe nas nossas convenções, mas a gente sabe que o Senhor pode fazer alguma coisa, enxugar as nossas lágrimas, lidar com a nossa dor e nos dar o conforto para enfrentarmos o que estivermos enfrentando. E aqui nós nos derramamos em Tuas mãos, para que mais uma vez nós consigamos renovar a nossa confiança que temos em Ti. A gente ouve, a gente vem à igreja, a gente lê a Tua palavra, a gente canta e a gente está sendo abastecido constantemente com esta confiança. Mas quando nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle, tudo que nós nos abastecemos se esvai. E a gente queria mais uma vez pedir ao Senhor que nos restabeleça, para que coloquemos no Senhor toda a nossa força, toda a nossa alegria, e encontremos no Senhor as nossas respostas, ainda que elas não sejam satisfatórias para nós. Cada um que está aqui tem uma questão pessoal. Por favor, ajude esta pessoa a enxergar aquilo que o Senhor tem feito. Por favor, ajude esta pessoa a cair para perto de si, no chão, encontrando graça e misericórdia em ocasião oportuna, e esta é a ocasião oportuna. E ajude também esta pessoa, assim como eu, a entender que os teus caminhos são muito melhores, não são apenas diferentes, mas são extraordinários, e são eles que de fato trarão significado, sentido e alegria para as nossas vidas. Fica conosco, por favor, eu te peço, e nos abençoe, porque nós não vamos soltar das tuas mãos, não vamos soltar do Senhor como fez Jacó. Em nome de Jesus, amém.